Graça e paz, meus queridos. Eu agradeço a Deus pela sua existência, agradeço a Deus pela existência também do canal A Voz da Bíblia Sagrada. Sou o pastor José Rodrigues e hoje eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Inscreva-se no canal para que você possa receber nossas comunicações, certo? Nós temos aqui no canal muita informação sobre cultura nordestina, algumas notícias nós trazemos e também, principalmente, a mensagem bíblica. A partir de hoje, eu quero convidar você para estudarmos um pouco sobre escatologia. Eu fiz uma especialização em Apocalipse e quero colocar esse conhecimento à disposição dos nossos internautas. Por que estou fazendo isso? Estou fazendo porque tenho visto em discussões teológicas, eu tenho participado de algumas aí na internet, e a gente vê muita aberração, escuta, ouve e vê muita aberração a respeito da doutrina das últimas coisas. Então eu quero trazer para você um conteúdo bíblico, essencialmente bíblico, sem achismo e sem também querer matar a curiosidade de alguns que querem usar a escatologia mais para a especulação do que para a verdadeira informação bíblica. Então nós vamos direto ao assunto, vamos começar hoje na primeira lição de introdução à escatologia. Então, convidei você aqui, estou dizendo seja bem-vindo e, é claro, seja bem-vindo ao canal A Voz da Bíblia Sagrada, inscreva-se para que você possa participar desse pequeno curso. São várias lições, mas eu acredito que no máximo em 2 meses a gente termina esse curso, certo? Desde que você assiduamente participe do canal A Voz da Bíblia Sagrada. Principalmente inscreva-se no canal, ok? Então vamos às considerações iniciais que eu estou fazendo sobre o curso. Em primeiro lugar, o estudo que vou apresentar não serve para suprir suas curiosidades particulares a respeito de escatologia. Ensinarei dentro das regras de interpretação bíblica, certo? Então, hermenêutica, exegese, enfim, analisando o contexto, buscando uma interpretação nitidamente bíblica, certo? Então, vamos nós. Um estudo preliminar das doutrinas centrais referente às temáticas da escatologia e o Apocalipse, procurando uma aproximação maior com a base bíblica na elaboração de conceitos em resposta ao contexto evangélico, e os trataremos sistemáticos e os tratamentos sistemáticos, aliás, existentes no meio evangélico tradicional brasileiro. Então, o que nós vamos fazer aqui é trazer um contexto realmente bíblico. Não queremos aqui de forma alguma trazer achismos, especulações, nada disso. Nós vamos submeter todo o nosso estudo à interpretação bíblica na hermenêutica, na exegese, analisando o fundo histórico, enfim, tudo que ocorreu para que nós possamos fazer assim uma análise mais perfeita e transmitirmos uma escatologia mais correta, biblicamente correta. Por questão da influência de interpretações populares do Apocalipse, de João, na definição de conceitos escatológicos, comentarei o livro nesse estudo, até mesmo porque eu tenho uma especialidade em Apocalipse. Porém, seguindo a temática dos apóstolos, claro, sem fugir dessa temática, seguirei a Bíblia e não simplesmente os teólogos. A Bíblia está sempre acima do teólogo. É uma coisa que eu digo sempre, que a Bíblia está sempre acima do teólogo. O termo vem de 2 palavras gregas. Escatologia vem de 2 palavras gregas. Eschaton, que o significado é último, e logos, cujo significado é palavra. A combinação dos termos se refere ao estudo das últimas coisas, a morte e os seus assuntos relacionados.
A escatologia também pode ser dividida em dois segmentos: escatologia geral e escatologia individual. A escatologia geral trata acerca do futuro do mundo. Já a escatologia individual trata do futuro individual do homem. Na escatologia geral, temas relacionados ao fim da presente dispensação são discutidos, certo? Então, nós vamos pegar esses dois temas, né, da escatologia e vamos, assim, esses dois segmentos, e vamos, assim, trazer para você um conhecimento substancial para que você não fique aí se iludindo com muitos achismos que você pode até estar vendo na internet. Vamos fazer o desenvolvimento do que nós queremos. Em primeiro lugar, os problemas da escatologia. Vamos apresentar os problemas da escatologia para que você possa ficar atento. Distância pessoal. Um dos primeiros problemas a serem evitados no estudo da escatologia é de manter o assunto muito distante do indivíduo. Pode-se muito facilmente falar da segunda vinda de Cristo, usando expressões no sentido de que Jesus pode voltar amanhã. Porém, não se houve a necessidade de estar preparado. Então, essa escatologia que eu vou trazer para você é mais para lhe preparar, porque nós sabemos que, pelo que nós estamos vendo aí, acontecendo os sinais dos últimos tempos, não está longe a vinda de Cristo. Mais longe ou perto, nós precisamos estar preparados para esse momento. E então a escatologia que vou trazer aqui nada mais é do que levar um conhecimento a você que o torne mais preparado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Princípios de interpretação. Outro problema a ser considerado ao estudar assuntos de escatologia, como também qualquer outro assunto bíblico, né, tema bíblico, concerne a necessidade de respeitar os princípios da interpretação bíblica. Então, não podemos fugir desses princípios. Tem muitas pessoas que querem ensinar escatologia trazendo opiniões individuais baseadas em achismos, né, em uma, vamos dizer assim, uma conotação espiritual própria que não se coaduna com a verdade da palavra de Deus. Quero fazer isso também respeitando propósito e intenção. Mais um problema a negociar é a necessidade de ler as passagens bíblicas em relação aos seus propósitos, não em sentido de responder curiosidades pessoais. Então, quando nós examinamos a Bíblia, e principalmente com relação à escatologia, nós não podemos estar aqui querendo satisfazer curiosidades pessoais. Temos que seguir estritamente o que a Bíblia nos comunica. História. Outro problema a ser evitado está relacionado à história. Bernstein e outros fazem distinção entre profecias que se cumpriram e outras que ainda não se cumpriram. Então, nós vamos falar um pouco também sobre este assunto. Cosmologia. É necessário compreender como o povo, especialmente os autores bíblicos, entendiam o mundo em que viviam. Sua cosmologia implicava na sua terminologia aplicada a conceitos especiais e geográficos, como também a certas referências escatológicas. Então, quando estudamos escatologia, nós precisamos nos situar no tempo em que o profeta está falando. Como era a situação da época, né? Temos que entrar nessa questão cosmológica, temos que ver como era o entendimento da época, certo? Mas a profecia vem do entendimento do profeta? Não, a profecia é inspirada por Deus, a profecia vem direta de Deus. Alguma vez vem por revelação direta, como é o caso do Apocalipse, que foi revelado direto a João, outras vezes vem por inspiração, então a profecia vem diretamente de Deus. Porém, os homens que escreveram a respeito de tais profecias
eles utilizaram, claro, a linguagem da época. Eles não tinham. Deus não mudaria a linguagem do homem para hoje, senão o povo daquela época não entendia. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de estudar a Bíblia porque diz, mas é muito difícil. Não, não é difícil. A Bíblia foi escrita, por exemplo, na linguagem popular, tanto a linguagem hebraica como a linguagem grega, na qual foi escrita a Bíblia, ou até mesmo o aramaico, foi sempre na linguagem popular, para que as pessoas daquela época entendessem e ao longo do tempo todos os homens continuassem entendendo a linguagem bíblica. Então é importante frisarmos essas questões para não ficarmos aqui tentando ensinar o que vocês não poderão aprender. O vocabulário especializado. Por outro lado, é indispensável que se trate o vocabulário conforme o uso dos próprios autores. Certas palavras ou frases eram usadas diferenciadamente da forma atual. Então, temos que entender isso. Para quando você vai estudar, principalmente escatologia, que você vai falar a respeito de profecia, você precisa entender que a linguagem na qual foi escrita a Bíblia é de uma época distante, mas isso não nos impede de nós entendermos o que a profecia está dizendo. E um outro detalhe é que temos que entender que a Bíblia e todos os livros, os seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo para que pudessem, então, transmitir a mensagem divina. Então, não vai haver uma forma simplesmente literal ou aquela forma intelectual de entender a Bíblia, não. Só aquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus na vida tem a capacidade de entender o que a mensagem divina está dizendo e transmitir para as pessoas de uma forma mais clara para que elas possam entender. Então vamos em frente. A questão da supremacia bíblica, quero deixar isso bem claro. Para mim funciona a supremacia bíblica, nunca o achismo, nunca a especulação, nunca a vontade do teólogo. Para mim é a supremacia bíblica quem deve dominar o nosso estudo. Então é sumariamente necessário que respeitemos que a palavra final referente a qualquer assunto teológico é a palavra bíblica. Não é lícito dar mais confiança a sonhos, palavras de profecia e visões do que ao próprio texto bíblico. Então, para mim, o texto bíblico é essencial para qualquer palavra que se dê a respeito, principalmente de escatologia. Então, essa é a nossa lição. Chegamos ao fim, a primeira lição. Teremos muitas lições ainda. Acompanhe conosco e até a próxima, em nome de Jesus.